Olá! Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com um gráfico que é uma certa aplicação do que a gente aborda nesse contexto geral, que são as separatrizes, né? Ou seja, a gente tem os quartis, os decis, etc. E existe um gráfico chamado diagrama de caixa, ou box plot, como ele é conhecido quase que universalmente, que usa os quartis. E vejam bem para que serve esse gráfico. Observa que quando você está num laboratório fazendo uma experiência, pode perfeitamente acontecer de você fazer uma medição que fica meio que um ponto fora da curva. Então, um camarada chamado Tukey, ele era um pesquisador, um estatístico, ele criou uma técnica que, na verdade, convergiu para esse tipo de gráfico, que é como é que eu posso determinar quais são os dados que são mais razoáveis e quais são os dados que são ponto fora da curva. Ou seja, que eu devo desprezar ou por um erro de medição, ou porque realmente sabe lá Deus o que aconteceu, mas que não fazem muito sentido. É claro que ele usou uma estratégia, que eu daqui a pouco explico com mais detalhe, no decorrer da apresentação desse gráfico. Olha só. Vamos imaginar que eu marque no eixo horizontal os valores, né? Você está fazendo uma determinada medição, não importa de quê. Está medindo comprimentos de peças, seja lá o que for. Muito bem. Eu tenho lá um conjunto de dados. Eu vou calcular o mínimo e o máximo valor que eu tenho no meu hall de dados, admitamos. Eu vou chamar de Q0 e de Q4 esses valores. Por quê? Eu vou usar os quartis. Eu vou dividir em 4 partes o intervalo dos meus dados, porque o meu objetivo, lembrando lá dos quartis, é ter os meus dados separados em 4 partes. 25%, 25%, 25%, 25%. Cada quartil tem o seu valor inicial, o seu valor final. Estão lembrados? Então, o mínimo e o máximo é onde estão meus dados, não pode ir além disso, naturalmente. O que é a mediana? A mediana é aquele valor que separa em 50% para cada lado os meus dados. Então, a mediana eu vou chamar de Q2, né? O valor da mediana. Por que Q2? Já vamos entender. Se eu dividir em 4 partes, evidentemente, os meus dados, 25% em cada quartil, o valor Q0 é o início do primeiro quartil. O valor Q1, que eu chamo de Q1, é o final do primeiro quartil e o início do segundo quartil. A mediana é o final do segundo quartil e assim por diante. Então, imagina a seguinte situação. Meus dados estão distribuídos entre o mínimo e o máximo. E aí, qual foi a ideia do Tukey? Ele fez o seguinte. Perdão, até esqueci da pobrezinha da média, né? A média está aí, e eu não sei se a média está antes da mediana ou depois da mediana, depende da distribuição dos dados, né? Ela pode estar à esquerda, pode estar à direita, mas o mais importante nesse gráfico não é isso, é o que eu ia falar agora. Imagina o seguinte, entre o Q1 e o Q3, a gente assume que os dados devem estar mais concentrados, porque o Tukey pensava assim, poxa, a distribuição gaussiana, né, aquela marolinha e tal, tecnicamente há mais concentração no meio. Então ele diz assim, olha, o intervalo entre os quartis, eu vou calcular essa distância. Quanto é que é Q3 menos Q1? E vou fazer o seguinte, quem estiver mais do que uma vez e meia além do Q3, ou menos aquém do Q1, menos uma vez e meia essa distância entre o Q1 e o Q3, eu vou dizer que esse dado está meio esquisitão. Ou seja, eu vou dizer que esses limites, inferior e superior, ou seja, o Q1 menos uma vez e meia o intervalo interquartil, e o Q3 mais uma vez e meia esse intervalo, eu vou dizer, olha, gente, esses caras desprezam porque esses pontos estão meio doidões. Da onde que ele tirou esse 1,5? Tem até uma piada clássica na literatura que diz que quando perguntaram ao Tukey, mas vem cá, 1,5 por quê? Porque não é 1,4, 1,3? Teoricamente, a resposta dele, piadista, foi a seguinte, porque 1 é bom, 1 é pouco e 2 é demais. Na verdade, isso é uma piadinha ridícula, mas a verdade é que isso está relacionada com a gaussiana, né? Está relacionada com a gaussiana. Legal isso. Agora vamos fazer um exemplo.
Vamos fazer um exemplo. Eu tenho os dados de aluguéis de imóveis num determinado bairro no Rio de Janeiro. Claro que eu coloquei poucos dados para a gente poder fazer a coisa mais rapidamente. Vamos imaginar que eu quero analisar através do Blockplot se há algum valor meio que fora da curva. É claro que você poderia chegar para mim e dizer, está na cara que 7.000 está fora da curva. Eu digo, mas será que obedece a essa técnica dele? Vamos para uma planilha. Muito bem. Essa planilha, vamos por partes. Primeiro eu coloquei meus dados aqui. Os dados que foram fornecidos. 1.000, 1.500, 1.800. Veja, isso aqui é uma planilha. Eu posso mudar esses dados. Por exemplo, aqui eu posso botar 1.300 e você vai notar que tem alguma coisa que vai mudar aqui ou nesse gráfico. Olha só, 1.300. O valor mínimo já mudou para 1.300. E esse valorzinho aqui é 1.300 agora. Antes era 1.000. Opa, em cima. Ó, vou digitar 1.000 aqui, que é o menor cara, né? Então, observa, este cara daqui, rosinha, né? Ou violeta, sei lá, lilás. Me faltou o nome da cor, lilás. Esse cara vai descer, que era 1.000 e pouco, agora é 1.000. Veja bem, como é que funciona isso? Eu tenho os meus dados, que eu coloco numa planilha, e aí eu vou usar fórmulas da planilha para calcular o valor mínimo desse conjunto, o Q1 desse conjunto, a mediana desse conjunto. O Excel, basicamente é a planilha que eu usei aqui, ele tem uma função chamada quartil. Quer dizer, você dá para a função quartil duas informações, a faixa onde estão seus dados e o segundo parâmetro é qual quartil. Então, por exemplo, observe a fórmula que está escrita aqui. Quartil dos dados, 0. O que eu chamo de quartil 0? É o mínimo, né? Então, ele pega esses dados que estão aqui e joga o valor mínimo, porque é o quartil 0. O que está escrito no Q1? Quartil dados 1, ou seja, o início do segundo quartil, o final do primeiro quartil. Mediana. Bom, eu aí poderia usar a função med, abre parênteses, dados, que é a mediana que existe no Excel, ou também poderia obter essa mediana via quartil, dados 2. Muito bem. O máximo. Quartil, dados 4. Agora vamos ver esse intervalo. Ora, esse intervalo, eu simplesmente coloquei F7 menos F5, porque F7 é o Q3 e F5 é o Q1. Tudo bem, isso deu o intervalo interquartil. Agora, olha só, eu vou calcular o Q1 menos 1,5 o intervalo entre quartis e o Q3 mais 1,5 o intervalo entre quartis. Aí eu vou obter, olha lá, F5 menos 1,5 F9, quem é F5? F5 é Q1. Menos 1,5 F9, que é o intervalo entre quartis. E aqui o limite superior. É o F7, que é o Q3, mais 1,5. Então, olha só, eu vou aqui de propósito mostrar a representação aqui desse gráfico eu que construí no Excel. Não é um gráfico de graça do Excel, foi construído por mim, mas ele é dinâmico, quer dizer, não é que foi construído tipo assim, um carimbo, não. Observa, eu vou mudar esse 7.000 para 4.000, ok? Olha o que vai acontecer. Este valor, que é o triangulinho, ó, é Q3 menos 1,5, intervalo interquartil. Então, esse cara é o mínimo, tá certo? O mínimo limite, né? Ó, quando eu botei 4.000, observa que acabou o 7 que estava aqui, né? Ó, eu vou repetir para ficar bem claro. Eu estou lá em cima, coloquei 7.000 é o máximo, é esse pretinho aqui, tá? 7.000, ótimo. Observa aqui no gráfico. Esse triângulo clarinho, ele é o limite inferior, tá? Essa bolinha verde é o limite superior, ou seja, eu tenho aqui 4.475, que é onde está essa bolinha, e eu tenho 275, que é onde está esse triângulo. Então, todos os dados entre esses dois valores, o Boxplot considera razoáveis. Valores fora dessa faixa, eu vou considerar outliers, ponto fora da curva. Neste caso,
eu tenho de fato 7.000, ó, esse 7.000, ele está, que é o máximo, ele está acima do verdinho. Observa que não tem ninguém abaixo do triangulinho, ou seja, esse valor 1.000, ele não é menor do que 275. Então, 275 está aqui. Agora sim, vou fazer a mudança de alguns valores. Por exemplo, se eu botar aqui 200, eu vou botar 50 porque não está dando para enxergar. Ó, tá vendo? O vermelhinho ali, que é o mínimo. O valor mínimo, que no caso é 50, ficou abaixo desse limite 275. Então, tudo que está fora da faixa Q1 menos 1,5 intervalo interquartis e Q3 mais 1,5 intervalo interquartis, o que estiver fora eu considero descartado. É lógico que você pode, em vários aplicativos estatísticos, você tem de graça o Boxplot. E tem até algumas planilhas prontas na internet, onde você simplesmente coloca os seus dados, como eu coloquei, nessa região. Então, essa planilha que eu criei para mim, para meu uso, sempre que eu quiser, eu boto os dados aqui e o Boxplot dos dados aparece. Naturalmente, eu vou ter que, já que eu nomeei de dados essa região, dados, é só renomear a minha região como dados que a minha planilha fica utilizável. Então, vejam, nesse exemplo e nesse conteúdo, nós vimos uma aplicação das separatrizes. Quer dizer, no fundo, eu usei quartis associado a uma invenção do Tukey para analisar pontos fora da curva através do gráfico chamado Boxplot. Aguardo você no próximo.